terem vindo. Algumas caras aqui eu já conheço, de outros carnavais, como se diz no Brasil. E esse trabalho trata dessa relação entre Brasil e Portugal por e eu tive a ideia de me aprofundar mais teoricamente nisso e tentar criar algumas hipóteses sobre as relações, talvez por dois motivos chave. Um deles é que a minha relação com Portugal é estranhamente intensa. Eu morei aqui por 2 anos, nos anos 90, e a minha identificação com o país, apesar de não ter família portuguesa, não ter nenhuma raiz portuguesa, foi mítica, de alguma forma. Eu vi o Tejo a primeira vez e eu me dei conta de toda a história de Portugal, de imaginar que os portugueses saíram dali para chegar no Brasil, enfim. O segundo motivo é que, quando eu conto essa história, alguns colegas meus dos Estados Unidos, latino-americanos sobretudo, me chamam de colonizada. Que história é essa de brasileiro gostar de Portugal, não é? E eu acho que a relação que os latino-americanos têm com a Espanha é um pouquinho mais conflituosa quanto a dos brasileiros com Portugal. Então, por isso, por causa deles, eu resolvi também escrever esse segundo livro, que lida justamente dessa relação com o Brasil e Portugal, tentando desmistificar essa ideia de colonizador, de colonizado, que afinal de contas a gente está no século XXI, não é? E as coisas não são por aí. Então, eu me atrevi a fundamentar esse estudo no conceito de hibridismo cultural, portanto, não só de troca cultural, mas de fusão, não é? Como se a cultura, alguns momentos da cultura brasileira e a cultura portuguesa fossem um só, fossem o mesmo, né? Talvez com ramificações mesmas e um resultado distinto. O modernismo no Brasil não é igual ao modernismo em Portugal, mas ainda assim tem muitas influências que são as mesmas. A hegemonia francesa na cultura portuguesa e brasileira. Enfim, eu vou lidar um pouco com isso. O livro trata de momentos específicos, começando com a independência do Brasil, ou seja, o momento em que o Brasil oficialmente se desliga de Portugal, não é? E até, eu não cheguei lá ainda, mas até os anos 50, com a arte abstrata, com o concretismo na poesia. Então a ideia é tentar encontrar momentos em que os intelectuais portugueses e brasileiros se unem e se ajudam ou se complementam na criação artística. Então eu vou passar a ler. Este estudo, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, parte de um projeto monográfico mais longo e propõe o desafio de uma revisão da relação entre Portugal e o Brasil, refletida sob o ponto de vista do hibridismo cultural. Propõe pôr em destaque, portanto, uma relação intrínseca entre as culturas do lado de cá e de lado atlântico, após a histórica independência do Brasil, tomando como base alguns momentos específicos do universo cultural dos dois países, que por vezes podem ser considerados como duas faces de uma mesma moeda. Já são diversos os estudos de âmbito sociológico, histórico, etnográfico, de psicanálise mítica, como é o caso do célebre trabalho de Eduardo Lourenço, que lidam com a relação complexa, conflituosa, diga-se, entre os dois países. No presente trabalho, a revisão proposta dá-se por via da contramão, com o intento de buscar a conexão numa desconexão mais aparente. Em outras palavras, pretende-se analisar os momentos em que Portugal e Brasil se interseccionam, ou mais ainda, hibridizam-se. Por hibridismo, entenda-se o que Homi Bhabha propõe acerca da usual dicotomia colonizador-colonizado e tudo o que serve como referente a este duplo, por exemplo, superioridade e inferioridade, original e artificial, poderoso e sem poder, central e periférico, etc. Bhabha define o terceiro espaço, ou locus da enunciação, em que a contraposição deixa de ser premissa e passa a conviver num âmbito de mesmo nível, num terceiro espaço, neutro, portanto.
No presente caso da literatura, vai ser enfocado um meio de troca intelectual, que é o das revistas e jornais nos dois países, como sendo referido o locus da enunciação. Trata-se, portanto, de apontar para momentos em que o multiculturalismo referente a esta relação transatlântica torna-se figuração de uma cultura já ultrapassado o momento de troca ou imposição cultural. Pensar em hibridismo no lado brasileiro é bastante convincente se levar-se em conta a história de colonização do país. Contudo, se considerarmos que por 13 anos, de 1808 a 1821, o Brasil foi metrópole de sua metrópole, ou reino de seu reino, há uma mudança na regra dos pares centro-periferia, colônia-metrópole, etc. Propõe-se nesse estudo pensar no hibridismo cultural que se dê também do lado português, que recebe influências brasileiras. O desafio é pensar em tais momentos de encontro equilibrado, isto é, sem imposição de um lado ou de outro, a partir da independência do Brasil, portanto, a partir de uma cisão oficial da história, política e sociedade brasileira com a portuguesa. O lugar de encontro literário entre intelectuais dos dois países, esse terceiro espaço, por assim dizer, é, ao longo da história, o dos periódicos. Pense-se, por exemplo, na revista Atlântida, codirigida por João de Barros e João do Rio, ou antes em A Águia, que era popular nos dois países e que publicava artigos de escritores e poetas de cá e de lá. Pense-se ainda no caso de Orfeu, que tem seu primeiro número luso-brasileiro, codirigido por Montalvor e Ronald de Carvalho. Ainda que a crítica, em tempos de celebração dos 100 anos da revista, venha questionar o papel de Ronald de Carvalho como diretor e colaborador em Portugal, incitada pelo apagamento de seu nome no segundo número da revista, basta que se mencione o simples fato de a concepção de Orfeu ter encompassado artistas dos dois lados do Atlântico, Ronald e Montalvor, para permitir a assunção de uma proposta de hibridismo. A conveniência financeira pode ser aventada como impulso para tal união, uma vez que o mercado leitor e livreiro no Brasil foi maior que em Portugal, já no século XIX. A presença de intelectuais portugueses na mídia brasileira, já naquele século, era uma constância. Assinale-se como um momento corroborador de hibridismo os tempos de Eça de Queiroz, figura que adquiriu celebridade tanto nas páginas dos periódicos como nas páginas de seus romances. Sua bem conhecida ironia social e seus personagens caricaturas, na visão de Cassiano Nunes, por exemplo, não faziam os brasileiros rirem-se dos portugueses, mas de si próprios, pois, e eu cito, esses personagens de Eça existiam no Brasil, e talvez até em número bem maior. Fim de citação. Tal afirmação já demonstra o hibridismo, de modo a superar as questões nativistas ou jacobinistas que também eram contemporâneas a essa e marcas da desconexão entre os países. Quer dizer que a crítica que essa fazia nos jornais brasileiros, mesmo que propositadamente voltada aos portugueses, era apreendida e motivo de identificação por seus leitores sul-americanos. No que se refere à figura do autor de Os Maias, foi definitivamente o intelectual português que mais ou que por mais tempo participou do universo cultural brasileiro, seja enquanto representante de uma geração, a geração de 70, como autor que abalou os ânimos da sociedade com as farpas, ou jornalista correspondente e romancista consagrado, responsável por inserir nas discussões de jovens intelectuais o ideário do realismo e naturalismo nas artes. Em breves exemplos, cite-se de As Farpas o famigerado texto sobre o brasileiro, originalmente concebido para provocar os sul-americanos por conta do plágio e edição não autorizada e não paga dos folhetins de Queiroz e Ortigão. Mais tarde, quando recompilado em uma campanha alegre, o artigo é direcionado ao torna-viagem, isto é, ao português que volta endinheirado de sua experiência de imigrante no Brasil. Em ambos os casos, contudo, anote-se a relação intrínseca entre uma figura e outra, ao que poder-se-ia nomear de luso-brasileiro, de cá e de lá, isto é, tanto torna-viagem como nativo de um país
em que a presença cultural portuguesa assume uma preponderância histórica, pelo menos no século XIX, antes do grande fluxo migratório de outros europeus, como os italianos e alemães, bem como os japoneses, sem contar com a presença também histórica, mas silenciosa em tempos coloniais, da cultura judaica e africana. Em ambos os artigos fala-se de uma figura híbrida, de um brasileiro definido como português germinado pelo sol, ou, para citar os termos utilizados por essa, do brasileiro como, eu cito, a expansão do português, dilatado pelo calor, cujas qualidades retraídas em nós estão nele florescentes. O autor afirma ainda que, cito, sob o sol do Brasil, a bananeira abre-se em fruto e o português abre-se em brasileiro. O que em uma campanha alegre será revisado para um muito próximo céu do Brasil, onde a bananeira abre-se em fruto e o português rebenta em brasileiro. Ou o português é o brasileiro de estufa. Ou ainda, o brasileiro é o português desabrochado. A insistência na imagética do calor, consubstanciando-se no caráter da contraparte americana, é reverência, mais ainda que referência, ao pensamento cientificista da época de determinismo geográfico. O autor afirma ainda que, cito, nós somos o germe, eles são o fruto. É como se a espiga risse da semente. Ou ainda, que o português é pevide de brasileiro. Nós somos o brasileiro que o clima não deixa desabrochar. Ou que os portugueses são a hipocrisia do brasileiro. Mesmo marcadamente irônico, o autor resume de modo a que se verifica o hibridismo que, cito, no inverno a pevide contém a abóbora, mas quando a abóbora cresce no verão, é ela que contém a pevide. Nós cá contemos o brasileiro. Ele lá, chegado ao Brasil, germina, brota em fruto e nós ficamos ali dentro. É o próprio Essa quem aconselha aos seus conterrâneos em conclusão: reconheçamo-nos neles como nós mesmos ao sol. Este luso brasileiro aparece no terceiro espaço também sob o olhar de um autor carioca, num exemplo tocante da crônica de João do Rio, intitulada Fome Negra. Neste texto, o cronista da Belle Époque denuncia as condições de trabalho deprimentes às quais portugueses e espanhóis submetiam-se na Ilha da Conceição, no estado do Rio de Janeiro, onde eram empregados na exploração do minério de manganês. Comparável aos tempos de escravidão africana, eram vigiados por um superintendente que supria a anterior figura do capitão do mato, responsável pela manutenção do estado de opressão e submissão dos trabalhadores. Eram esses personagens de João do Rio, homens de aldeia, ingênuos, que tinham como único objetivo juntarem dinheiro e voltar à terra. Alguns voltavam realmente, e eu cito, com algum dinheiro, mas a certeza da morte. Se no escritor carioca o retrato do português no Brasil é de um homem que levava uma vida dura, de quem nem sequer experimentava os prazeres da vida em sociedade, mas que passava seus dias enfurnado nas minas de manganês, em essa e em seus contemporâneos, como em Camilo, Castelo Branco e outros, o luso brasileiro consistia quase sempre de um personagem de hábitos conservadores, mentalidade calculadamente pacata e economia de avara poupança, segundo anota Carlos Reis. Este homem, minhoto, enriquecido, retornava a Portugal e passava a fazer parte de uma elite que, em certo sentido, foi responsabilizada pela estagnação da sociedade e economia do país, na opinião da geração daqueles escritores. Mutatis mutandis, essa impressão publicada nos romances portugueses acabou por contaminar o imaginário do leitor brasileiro e, assim, aumentar o distanciamento cultural. Outra via de distanciamento é a que se refere a uma visão crítica própria do colonizador em relação ao colonizado. Numa carta de Fradique Mendes ao brasileiro Eduardo Prado, de 1888, o heterônimo de Essa afirma com ironia que, cito, apenas as naus do senhor Dom João VI se tinham sumido nas névoas atlânticas, os brasileiros, senhores do Brasil,
abandonaram os campos, correram a apinhar-se nas cidades e romperam a copiar tumultuariamente a nossa civilização europeia no que ela tinha de mais vistoso e copiável. Trata-se de lidar com uma complexa, para não qualificar de traumática, experiência da colonização, do processo de reprodução de tradições advindas da hierarquia centro-periferia, que, posteriormente à colonização, deixam de ser aceitáveis por parte do colonizador, que perde seu estatuto de dono da terra e do que nela existe. É Albert Memmi quem aponta para o fato de o colonizador, além de impor-se física e politicamente no país colonizado, incutir-lhe seus valores. Memmi acrescenta que, uma vez adotados tais valores, o colonizado acaba por assinar sua própria condenação. Contudo, o processo de adoção de valores alheios, como anota Baba, expandindo os estudos pós-coloniais, é historicamente inevitável. O processo de hibridismo como problema, apontado por autores como Memmi, desconsidera a noção de que, dado o contato com o outro, é impossível não haver a transformação no âmbito social e cultural. Fradique Mendes, de algum modo, toca nesse ponto ao denunciar e reclamar de um Brasil independente sem personalidade própria. O heterônimo português, além disso, julga mal o país novo, que vê como uma proliferação de doutores, ao que denomina uma atmosfera de doutorice na sociedade. Ao invés de ver esses diplomados como uma camada intelectual que corrobora com o fortalecimento e organização da nação, o português acredita que os doutores, e eu cito, desnacionalizam o Brasil, lhe matam a originalidade nativa, com a teima doutoral de moralmente e materialmente o enfardelarem numa fatiota europeia, feita de francesismo, com remendos de vago inglesismo e de vago germanismo. Isto é, Fradique recusa a aceitar o hibridismo cultural com a Europa, referindo que esse país novo fosse assim denominado por apresentar ao mundo uma singularidade inédita, ou como escreve na carta, por fundar a civilização especial que lhe apetecesse, contanto que não fosse europeia. Ainda que para Carlos Reis, essa de Queiroz na pele de Fradique estivesse deixando de lado sua costumaz superioridade europeia, de quem fala aos carenciados de civilização, a opinião do heterônimo não parece deixar de estar carregada de um olhar do colonizador que ridiculariza o colonizado que o imita. No texto seu, de homenagem a Eduardo Prado, de 1889, essa permite a assunção de que compartilhava da opinião de Fradique quando escreve que, cito, o bacharelato nos países latinos se tornou um complemento ao batismo. Percebe-se que o conflituoso processo que vai gerar o hibridismo, tal como aponta Baba, é o processo de descolonização por via tanto da assimilação como da disparidade entre colonizador e colonizado, isto é, conexão e desconexão ao mesmo tempo. Mesmo que intelectuais brasileiros admitam que o Brasil se constituiu a partir do olhar estrangeiro, aquele olhar produzido pelos viajantes ao longo do século XIX, e que o combate à imitação, à cópia, tem sido retomado por inúmeras gerações de intelectuais no esforço para vencer a percepção de uma realidade como exótica, pode-se tomar a afirmação de Gilberto Freire como solução para esse impasse. Bastante próximo do que anos mais tarde veio defender Baba, Freire argumenta que, ainda que influenciada pelos costumes europeus, a sociedade brasileira, bem como qualquer ex-colônia, não buscou a cópia como modo de construção de uma nação civilizada, mas o começo de uma terceira civilização que, por ser de origem europeia, não vem se limitando a ser sub-europeia. Isto é dizer que, ainda que híbrida, a cultura brasileira vai ser única, com traços ou raízes também portuguesas. Refira-se, entretanto, o momento na história dos dois países que o Brasil leva a Portugal um modelo a seguir. Trata-se do advento da República. Ao declarar a mudança de regime político em 1889, o Brasil exime-se de um laço comum com o ex-colonizador, que é o da monarquia da linhagem dos Bragança.
Tal momento histórico e político é marcado pelo hibridismo não somente por conta de um governo comum que o Brasil escolheu abandonar, o que marca já uma imposição cultural, mas também porque o pensamento republicano entre os intelectuais do país surge graças à geração de 70. No movimento de vai e vem, refira-se ainda que a proclamação e o modo de fazê-lo por via militar vai ser modelo para a proclamação da República Portuguesa. A presença cultural da geração de 70 e o próprio pensamento de influência comtista, darwinista, spenceriana tornaram-se relevantes tanto para o que veio a ser o realismo e o naturalismo na prosa e o parnasianismo na poesia, em detrimento de um romantismo, bem como que propagou-se no país como ideal republicano. Do outro lado do Atlântico, a quando da proclamação da República no Brasil, tem-se ainda com essa, no seu texto, Novos Fatores da Política Portuguesa, a que a Revolução foi, e eu cito, feita por uma raça filha da nossa, que fala a nossa língua e tem tantos interesses ligados ao nosso, e feita, aparentemente, com uma cordura, uma generosidade, uma ordem que espantou e enganou o mundo. Esta revolução veio entre nós, de mil maneiras indiretas, desenvolver o sentimento republicano, já provando como sem desordem social se pode melhorar um regime político, já dando a esperança de um forte apoio moral e de um forte apoio material. A afirmação marca profundamente o que pretende se considerar como o primeiro momento de intercâmbio entre iguais e consequente hibridismo cultural, não existindo um discurso ou postura condescendente, nem uma hierarquização dos papéis, ainda que essa se refira a uma raça filha de Portugal, ao passo que refere-se também ao apoio moral e material que o Brasil pode dar ao ex-colonizador. Retomem-se as discussões entre intelectuais publicadas nos jornais portugueses quando da proclamação da República Brasileira, ao analisar a recepção do que foi a viragem do imaginário de um papel submisso do Brasil em relação ao imaginário lusitano. No jornal Os Debates, de 16 de novembro de 1889, já na primeira página, divulga-se a notícia de que, eu cito, o povo brasileiro, esse povo nosso, irmão pela raça, pelo idioma, pelas tradições e pelo temperamento, acaba de dar ao mundo um grande exemplo de praticar um ato nobilíssimo de patriotismo e de justiça. Siga Portugal seu exemplo. Também na primeira página do jornal A República, de 23 de abril de 1890, Magalhães Lima afirma que, cito, a proclamação da República no Brasil e o conflito anglo-português operaram sobre a sociedade portuguesa no sentido de uma transformação que, se hoje é ainda parcial e incompleta, acabará amanhã por ser radical e completa. Contudo, é referida a relação intrínseca entre colonizador e colonizado, que figura na declaração do brasileiro Latino Coelho, que, em entrevista aos Debates, a 18 de novembro de 1889, informa categoricamente que o Brasil estava mais adiantado que Portugal. E eu cito, o filho passou adiante do pai. Possui um professorado muito inteligente, homens de ciência que são frequentemente citados no estrangeiro, pensadores profundos, jornalistas vigorosos, uma excelente organização de ensino, uma imprensa numerosa e forte. Esse é o primeiro momento do imaginário brasileiro em que admite-se o país no clube das nações, não só independentes, mas republicanas e democráticas. Tal era o caso dos Estados Unidos, grande modelo do continente americano nesse imaginário, como o caso da França, grande modelo cultural almejado por brasileiros e portugueses. Anote-se ainda que a imagética utilizada e enaltecida por Latino Coelho acerca dos doutores brasileiros pode ser confrontada com a carta anteriormente referida de Fradique Mendes a Eduardo Prado, ou a afirmação de essa, em que compara o grau de doutor com o batismo entre os latino-americanos. Essa complexa relação de imaginários, que ainda hoje persiste,
pode ser acrescida de uma vertente de historiadores portugueses que não só dão mesma carga valorativa ao processo de transição republicana no Brasil e na França, enquanto modelos seguidos pelos portugueses, como também delegam aos brasileiros um papel ativo na Revolução em Portugal. Cabe aqui referir o curioso episódio ocorrido no dia da revolta contra o regime monárquico para justificar-se o vai-vem de intelectuais, que o vai-vem de intelectuais é mais do que casual, ainda que alguns estudiosos, neste caso específico, talvez preferissem chamar de maçônicos a esses ativistas. O que certa vertente de historiadores interpreta como fato de o navio de guerra brasileiro ter saudado a revolta republicana com 21 tiros de canhão como um equívoco ou mal-entendido, outra vertente argumenta que tratou-se realmente de um acordo entre os republicanos dos dois países. O navio de guerra brasileiro estava ancorado nas águas do Tejo por conta da visita de Estado do presidente Hermes da Fonseca a Portugal. A quando do dia da Revolução Portuguesa, Luísa Maria Barbosa, seguindo a pista de Rocha Martins, sugere que nem a visita, nem a salva de tiros havia sido coincidência ou equívoco. A historiadora defende que o protocolar jantar oferecido pelo rei ao estadista brasileiro seria o momento certo para a manobra revolucionária, momento em que o monarca ficaria impedido de sair da mesa do banquete e cancelar o evento oficial para convocar uma reunião extraordinária com os chefes de seu governo. Barbosa acredita, e eu cito, que este presidente do Brasil não foi absolutamente alheio à Revolução Portuguesa e facilitou a Revolução, impedindo o rei de tomar qualquer atitude mais urgente. Essa hipótese permite pensar que, também Barbosa, a revolta tinha o seu dia marcado de antemão. E mais, tinha um apoio não só moral e financeiro, como essa tinha apontado, mas também político do Brasil. É sintomático que uma das primeiras celebrações oficiais do regime republicano português tenha sido justamente o 21º aniversário da proclamação da República do Brasil. Nessa ocasião, renomearam a icônica Praça do Príncipe Real de Praça Rio de Janeiro. Tais trocas culturais e políticas marcam um momento exemplar de redes de interdependência e de tradições de conhecimento que corroboram no hibridismo cultural. Apesar de não se tratar de um terceiro espaço literário, parece-me de suma importância a antecipação da República Brasileira em relação à portuguesa, independentemente de uma real conspiração maçônica ou não. Tal momento é importante para o imaginário de nação, por parte tanto dos brasileiros como dos portugueses, uma vez que é incontornável o papel que a ex-colônia assume no contexto mundial. Adira-se a esse dado o pensamento da época de que o continente americano seria preponderante no mundo, como defendeu Mercier, ou ao fato de, mesmo após a sua independência, o Brasil ser um dos maiores financiadores da economia portuguesa por via de seus emigrantes, ou de ser o maior mercado para autores, jornalistas e livreiros por conta do número de pessoas alfabetizadas e do lucro financeiro gerado no mercado brasileiro. Retornando, entretanto, ao terceiro espaço, percebe-se que nas primeiras décadas do século XX há uma proliferação de periódicos luso-brasileiros cujos interesses de aproximação parecem ultrapassar a questão econômica. Tal argumento pode ser confirmado pelo número de colaboradores brasileiros nos jornais e revistas portugueses, que aumenta substancialmente nessa época, em oposição à colaboração de autores portugueses, como foi o caso de Eça de Queiroz, em jornais brasileiros e quase nenhum brasileiros em Portugal no século XIX. Outro projeto desses periódicos era superar um generalizado desconhecimento mútuo entre os países. São exemplos do intercâmbio de saber e de comércio, evidentemente, os seguintes títulos, dentre outros: Brasil-Portugal, de 1899 a 1914, revista criada com o propósito, e eu cito, de tornar o Brasil conhecido em Portugal, tornar Portugal conhecido no Brasil, generalizando em cada um desses países a arte e a literatura do outro,
e tornando apreciados em ambos os escritores e os artistas. Fim de citação. Também tinha o propósito de manter e apertar as relações do comércio e da indústria entre as duas nações, irmanadas pelo sangue, pelo sentimento e pela tradição. A revista contava com colaboradores não somente do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas também de Manaus, Belém, São Luís e Porto Alegre. Além disso, e confirmando o argumento da viabilidade econômica, trazia inúmeras propagandas de comerciantes brasileiros e portugueses. Era vendido em Portugal, no Brasil e nas então colônias africanas. Outra revista foi A Arte de Coimbra, de 1895 a 1896, que teve a colaboração de Filinto de Almeida e sua esposa, a escritora Júlia Lopes de Almeida. E A Arte do Porto, de 1898 a 1899, fundada pelo brasileiro amazonense Veridiano Gonçalves e o português Júlio Lobato. A Reação de Coimbra, de 1893 a 1894, dirigida pelo brasileiro Gustavo Santiago. A Farsa, 1909 a 1910, e A Rajada, Coimbra, 1912, continuada no Brasil por Fernando Correia Dias, em 1920. Orfeu, de 1915, foi, como já foi apontado, teve seu primeiro número codirigido por um português e um brasileiro, sendo contemporâneo a Atlântida, 1915 e 1920, também codirigida por um português e um brasileiro. Antes, a partir de 12, a revista Águia passou a empenhar-se no cultivo das relações luso-brasileiras. Escreve Arnaldo Saraiva que a revista, eu cito, quis estar aberta ou ligada a algumas culturas estrangeiras, como França e Espanha, mas a verdade é que a cultura francesa, espanhola ou outras tem nela uma presença que parece quase irrisória se comparada com a da cultura brasileira. A Águia era tão popular no Brasil ao ponto de ser alvo de uma trapaça. Em janeiro de 1915, a revista se viu obrigada a publicar um aviso para esclarecer que tem andado pelo Brasil um curioso cavalheiro, cujo nome muito bem sabemos, a colher assinaturas para a Águia, por sua conta e proveito. São absolutamente falsos de precedência e intenção os impressos. É de notar-se com a longa, mas incompleta lista de revistas luso-brasileiras ou de cooperação mútua, que as relações entre intelectuais mantinham-se fértil, sobretudo nessas décadas iniciais do século XX. Os projetos mútuos defendiam a descoberta e uma outra cultura, além da conveniência econômica, sobretudo, de estabelecer-se o contrato transatlântico. Ronald de Carvalho, Carlos Maú, Coelho Neto e Lima Barreto foram alguns dos nomes que contribuíram em revistas representativas desse contato luso-brasileiro, que serviram de referência cultural na época, como a Águia, Atlântida, Orfeu, bem como mais tarde, a partir de 22, ano da Semana de Arte Moderna de São Paulo, foi a revista Contemporânea, que publicou trabalhos de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e ainda de Monteiro Lobato. O projeto da revista Contemporânea teve início em 1915, tema ao qual Ronald de Carvalho refere-se em carta a Montalvor, por exemplo, o que marca sua ativa participação nas movimentações culturais portuguesas. No Brasil, Antônio Ferro teve um papel relevante no modernismo em 1922 e colaborou na revista Claxon. Tal ultrapassagem vai aparecer também nas páginas da Presença e assumir relevo no movimento neorrealista, cuja inspiração vem de uma admiração assumida pelo romance social de 30 brasileiro. Para João Pedro de Andrade, eu cito, o exemplo de escritores brasileiros que se tinham revelado por volta de 1930 era frisante. Tornava-se possível, com base em conflitos de sabor local, criar obras de sentido universal e humano. Fim de citação. Mas para alguns críticos, como Eugênio Lisboa, os neorrealistas foram considerados ingênuos e com uma admiração caçoável pela literatura nordestina brasileira. Tais exemplos são suficientes para confirmar
que esse terceiro espaço é lugar que marca o hibridismo cultural, a troca de ideias entre pares, entre duas nações iguais, isto é, de igual valor na esfera mundial, e, sobretudo, do imaginário que ultrapassa a dicotomia colonizador-colonizado. A pouco e pouco, o sentimento de superioridade ou de inferioridade, a experiência da ironia que relativiza os valores e as verdades de cada cultura, vai desaparecendo, pelo menos na camada pensadora dos dois países. Obrigada.